Anderson, de São José dos Campos, pergunta assim: Pastor Cruvinel, o senhor tem algum contato com a NPP? Perspectiva recente sobre os escritos, Paulo dando uma nova visão sobre obras, fé e graça. O que o senhor acha sobre isso? Legal. Bom, essa é uma teologia, chama teologia da nova perspectiva. É interessante entender essas questões sobre os pensamentos teológicos. É importante você entender que a palavra teologia vem de dois vocábulos gregos, a saber, theos, que é Deus, ou divindade, logos, estudo ou tratado. Você vai encontrar também palavras como logizomai, não é? Logizomai, significando avaliar, levar em conta, calcular, estimar, pensar sobre, considerar. E é importante entender que na antropologia teológica, quando a Bíblia ensina que que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, uma das características é o poder de pensar, de abstracionar, de montar mundos dentro da sua própria mente. E essas teologias as teologias, não é, são fruto desta disposição de pensar, disposição de crescer, disposição de entender, disposição de refletir, mesmo porque a palavra filosofia vem de dois vocábulos gregos, philos, que é amigo, sofia, sabedoria. Então filosofia seria amigo da sabedoria. Que isso tem a ver com a pergunta do meu irmão, da teologia da nova perspectiva? É porque teólogos têm, né, nesses séculos, pensado acerca das Escrituras e dogmatizado, não é, as suas compreensões. O que é dogma, Simone Rodrigues? Qual é a protogênese da teologia? A protogênese da teologia é a Bíblia. Diga, Simone, tá Biblia. Tá Biblia. De novo, tá Biblia. Tá Biblia. Os livros. Os livros. Isso, to biblion. To biblion. To biblion. O livro, dá a tradução, Simone. O livro, to biblion, o livro. Então, a protogênese da teologia são as escrituras sagradas, a palavra de Deus. E a partir da palavra de Deus, nós encontramos as teses, que são os dogmas, não é? Que vem do grego doken, que é o infinitivo, aquilo que me parece, da onde se deriva a palavra dogma, é uma tese. A raireses, que é a heresia, a facção propriamente dita, é a antítese, que nos ajuda a depurar a tese. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, diz que é importante que exista a heresia para que, na verdade, parafraseando Paulo, para que os que são corretos, ortodoxos, em que pese a palavra ortodoxia ter, na história da igreja, assumido questões que não são significados diferentes até, porque ortodoxia vem de ortos, reto, doxa, aquilo que me parece. Bem, dito isso, nós temos várias linhas de pensamentos com relação a teologia. Existe uma disciplina no curso superior que é a história do pensamento cristão. Aliás, Justo L. Gonzalez lançou um livro fantástico, muito bom, grosso, não é muito... grosso é ruim de falar. O livro é substancial. Um livro substancial, Justo L. Gonzalez. Um livro mais antigo da minha época, Luiz Berkoff. Berkoff lança História das Doutrinas. A editora Concórdia lançou História da Teologia. A CPAD também lançou História do Pensamento Cristão. São livros especiais. O que é que essa disciplina ou estes livros tratam? Como se desenvolveu o pensamento cristão? Por exemplo, a doutrina da Trindade, segundo século, com Tertuliano, não é? O unicismo, essas visões teológicas. Bem, qual a matéria, pastor, dessa pergunta? Eu tô ampliando. Eu tô na introdução à teologia. Não respondi a questão ainda.
Eu tô na introdução à teologia. Esta disciplina seria, viu, o pessoal da produção, história do pensamento, aliás, teologia contemporânea. Teologia contemporânea. Então, nas teologias contemporâneas, você tem uma série de pensamentos, queridos ouvintes e alunos. Por exemplo, teologia da crise, teologia da desmitologização. Repete, teologia da desmitologização. É porque é grande, né? Quero ver. Teologia. Não, você que está nos ouvindo. Mitologização. Isso, agora fala rápido. Ah, não. Você que está nos assistindo, a teologia da desmitologização, ou teologia da desmistificação, ou também teologia da morte de Deus. Essas visões teológicas surgem, não é, a partir do século XVIII, final do século XVIII, final do século XIX, que são teologias substancialmente liberais. Nós temos a teologia da dialética, Calbart, não é? Que é também chamado de neo-ortodoxia. Estou dando aqui uma exposição do pensamento cristão para vocês aqui, tá ok, pessoal? Para chegar na teologia da nova perspectiva. Teologia da nova perspectiva. O que a teologia da nova perspectiva ensina? Teologia da nova perspectiva ensina uma nova leitura das cartas paulinas. E eles defendem que a teologia, que a interpretação tradicional, a interpretação hermenêutica. Então, olha só quantas matérias nós falamos aqui: introdução à teologia, história do pensamento cristão, teologia contemporânea. Agora nós estamos na hermenêutica e vamos para a soteriologia. 5 matérias nesta resposta. Aliás, eu quero agradecer a vocês que estão aí nas redes sociais, pessoal que está no meu Instagram, @Roberto Cruvinel, compartilha a live, pessoal das lives aí que compartilha, vão colocando as suas perguntas. Vamos lá. Então, o que a teologia da nova perspectiva ela ensina? Ensina que a interpretação tradicional, principalmente de luteranos e calvinistas, que esta interpretação tradicional, ela é uma interpretação equivocada com relação às obras, nos textos das obras, que Paulo, na verdade, por quê? Porque a interpretação tradicional faz a defesa da justificação pela fé, e esta é uma realidade que você vai encontrar em soteriologia, que é a doutrina da salvação, tá? A doutrina da salvação. E a justificação pela fé é um pressuposto evangélico, é uma defesa, na verdade, cristã do texto bíblico, não é? E os evangélicos ensinam essa doutrina. Bom, segundo essa nova perspectiva, a teologia da nova perspectiva com relação aos textos de Paulo, eles ensinam que quando Paulo está falando sobre a justificação pela fé, ou melhor, sobre as obras, ele não se refere a obras no âmbito geral, mas se refere a obras no âmbito judaico, não é? Então, quando ele está dizendo pela graça, Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Ele não está falando de obras em geral, ele está falando que não vem das obras da lei. Esta é a interpretação da nova perspectiva com relação aos textos de Paulo. Não estão entendendo, pessoal? Então o pessoal que está dizendo, nossa, tenho muito que aprender. O Vitor está dizendo aqui. Bom, deixa eu explicar para vocês aqui. Vou continuar, porque esse assunto é muito importante. Eu vou gastar esse primeiro bloco nisso aqui. Já passei 5 matérias aqui com vocês. Então, esses estudiosos, pensadores da teologia da TNP, não é TNP, aí está NPP, né? NPP. Isso, mas não tem problema, é nova perspectiva teológica de Paulina, ou a TNP, eles então defendem que a justificação pela fé, conforme nós falamos nesses séculos todos, não é a correta interpretação do texto. Bom,
eu discordo peremptoriamente desses pensadores, discordo. Aliás, eu tenho trabalho sobre salvação e ética, não é? O que é fé, a palavra fé, a palavra pistes, não é? Ela está relacionada com o grego metanoia, que é a mudança radical de pensamento, arrependimento, e não depende, salvação não depende de obras. Mas aí Tiago diz, 2, se me fala a memória, mostra-me a tua fé sem obras, que eu mostrarei a minha fé através das minhas obras. E aí, nós vamos no que a disciplina de soteriologia ensina, que é a salvação em 3 aspectos, ou os 3 aspectos da salvação. Vamos lá, discordo da teologia da nova perspectiva, tá? Discordo. Quando Paulo está falando de Efésios 2:8-9, pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, não está se referindo somente às obras do judaísmo, a questão judaica. Certo? Então, a Bíblia, vou pontuar com textos bíblicos. Atos 2:21 diz o quê? Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não está dizendo aquele que invocar o nome do Senhor e fizer obras. Colossenses fala sobre aquela questão de guardar dias, meses e anos. Isso não tem fundamentação alguma, ou eficiência nenhuma contra a sensualidade. Nada. Nenhuma. Não é? Atos 15:28, pareceu bem Espírito Santo a nós, não vos impor encargo além desses. E aí fica aquele negócio de, eu tenho que guardar tal dia para ser salvo. Isso é heresia, tá certo? Certo, agora aí que tá. E aí nós vamos fazer o seguinte, a minha pergunta é, eu santifico para ser salvo ou santifico porque sou salvo? Eu santifico para ser salvo ou santifico porque sou salvo? Porque nós temos os 3 aspectos da salvação. Salvação do passado, ou salvação imediata, ou salvação instantânea. Em que sentido o crente já está salvo? O crente está salvo no sentido que imediatamente após o indivíduo depositar sua confiança em Jesus, sendo justificado dos seus pecados com base na graça de Deus, o mesmo passa a fazer parte da família de Deus. João 1:12, Romanos 8:15 a 17. Essa salvação é pela fé e não por obras. Romanos 4:5, Gálatas 3:8 a 24. Ponto. Mas e as obras aí nessa questão da salvação? Se você é salvo, você gera obras. Porque você dizer que você é salvo é subjetivo. Agora, a salvação as obras são a exteriorização do seu relacionamento com Deus. Por quê? Segundo a Epístola de Paulo aos Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Você entende? Isso, então é a salvação do presente, ou salvação contínua, que responde à pergunta, em que sentido o crente está sendo salvo? O crente está sendo salvo no sentido que ele está continuamente crescendo na graça de Deus, na graça de Cristo, segundo de Pedro 3:18, buscando diariamente santificação. Segundo aos Coríntios 3:18, Filipenses 2:12, Hebreus 2:12-14. Após a pessoa ser libertada imediatamente da maldição do pecado pela graça e mediante a fé, Efésios 2:8-9, Deus também ordena que o crente deve andar em boas obras. E aí nós temos a salvação ulterior, que é a salvação do futuro, que é o arrebatamento, rarpadzo. Então, salvação é por fé, e a salvação gera obras. Agora, obras auxiliando na salvação, então Jesus não foi suficiente, né? Então essa perspectiva está equivocada. Valeu? Respondido? Pessoal, deixa eu dizer aqui pra vocês, vocês que querem me convidar para dar uma palestra na sua igreja, já estou recebendo alguns convites para pregar, eu explico como funciona meu ministério, não é para perguntas, tá? É para convites. Ou adquirir meu kit, eu tenho um kit com 3 DVDs de escatologia, um DVD de interpretação bíblica e mais um livro A Vida da Igreja, um material fantástico. Você quer adquirir o meu material ou me convidar para pregar? Anota meu WhatsApp, 11 967665787.
11 967 665787, 11 967 665787. E se inscreve no meu canal do YouTube, Pastor Roberto Cruvinel, e aciona as notificações, me segue lá, quase todo dia eu coloco um videozinho, Pastor Roberto Cruvinel, tem muita coisa boa lá, tá? Compartilha meu canal do YouTube, irmãos, curte meus vídeos, porque aí ajuda o canal, Pastor Roberto Cruvinel, tá bom? Me segue no Instagram, @Roberto Cruvinel, @Roberto Cruvinel, tá bom? Chegamos ao final, Simone? Chegamos a mais amanhã. Tem mais, se Jesus permitir. Um beijo, tchau. Você ouviu Vida Teológica. De volta amanhã ao meio-dia.